Oi, tudo bem? Eu sou Mônica Ozani Silva, sou professora do curso de Medicina, cardiologista, atualmente eu coordeno o internato e hoje nós temos a honra de receber o Dr. Alex Paniza, que vai abordar um tema, manifestação externa de doenças sistêmicas. Dr. Alex é graduado em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Cartagena, na Colômbia. Realizou sua residência médica em Dermatologia pela Universidade Federal do Amazonas. É mestre em doenças infecciosas e atualmente está no doutorado, né, doutor? E a gente vai conversar um pouquinho sobre as alterações que ocorrem na pele por manifestações de doenças sistêmicas ou muitas vezes doenças que ainda não foram externadas. Doutor Alex, é com imensa honra que a gente lhe recebe aqui no Podfametro. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, doutora Mônica. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar sobre um tema tão interessante como são as manifestações externas, né? As manifestações cutâneas de doenças sistêmicas. Então, a pele, a gente sabe que é um organismo enorme, né? Muitas das vezes a gente se preocupa mais com a parte estética e deixa de lado um pouco essas manifestações que às vezes são pequenos sinais, né, de doenças que têm o potencial de risco muito maior do que o envelhecimento. Então, ela reflete esses processos internos, né, exteriorizando o que acontece no organismo em várias doenças. Nesse sentido, ela como um órgão extrapola as funções de proteção, barreira e sinaliza a existência de enfermidades sistêmicas, ampliando a importância do médico para além da superfície cutânea. As doenças metabólicas, cardiovasculares, renais e gastrointestinais podem gerar manifestações cutâneas. E aí eu lhe pergunto, entre as doenças metabólicas com manifestações cutâneas, encontramos o diabetes. Você poderia descrever algumas dessas manifestações? Sim, a pele, sem dúvida, o maior órgão do corpo, vale ressaltar isso, né? Vem, em algumas oportunidades, manifestar sobre doenças internas, doenças sistêmicas. O diabetes, uma doença tão comum em nossos dias, não é diferente. Em algumas circunstâncias, nós vamos encontrar diversas manifestações cutâneas que nos farão pensar ou que a pessoa pode evoluir para o diabetes ou que ela, já tendo o diabetes, pode complicar em algumas outras considerações sistêmicas. Então, algumas das manifestações bastante comuns em pessoas diabéticas, eu vou começar a pegar o gancho do fato de aquela característica que sempre, às vezes, as pessoas falam sobre a característica do cuidado, da estética da pele. Nós temos uma que faz essa característica, que é a acantose nigricante. A acantose nigricante é uma mancha que às vezes se torna uma placa já e que comumente aparece nas dobras, nas áreas intertriginosas da pele, no pescoço, nas axilas, nas virilhas, e que denota já uma alteração sistêmica que, no mínimo, já vem com características de intolerância à insulina. E, de passo, pode vir, em tempo depois, desenvolver um diabetes. Então, essa é uma característica bem comum, bastante frequente, que as pessoas podem perceber. Então, é bastante comum também a obesidade, mas já dá um alerta da possibilidade desta pessoa se tornar diabética. Uma outra característica e que acompanha bastante são a presença de, diríamos assim, apêndices cutâneos, pequenas lesões que as pessoas chamam de sinais, de bolotinhas, que vão aparecendo também nessas áreas de dobras. Aquilo e pode ser uma apresentação inicial de diabetes. Temos outras, entre elas, uma delas já é uma infecção que muitos de vocês com certeza devem ter ouvido falar, que é a candidíase. A candidíase, quando ela é de forma repetitiva, pode nos fazer pensar que aquela pessoa pode estar desenvolvendo o diabetes. Só para dar alguns exemplos. Então, quando a gente observa, vai examinar um paciente obeso, uma circunferência abdominal
alterada e aquela pigmentação em pescoço, em axila, a gente já tem que ir procurar algum fator de risco a mais para o desenvolvimento da doença. Sim, e é curioso porque às vezes até ele avisa antes de que, por exemplo, alguma glicose em jejum e às vezes até que uma hemoglobina glicosilada. Então, é um aviso, é um alerta. A pigmentação cutânea surge antes, né? Eu estava até vendo hoje no Instagram, foi engraçado, que estavam colocando daqueles Instagrams de publicidade um produto para limpeza da acantose nigricans. Então, aparece a pessoa mais obesa e passando o tal do produto e depois desaparece, né? Então, deixar bem claro que é uma manifestação e que nenhum produto cutâneo, de uso cutâneo, vai resolver o problema, né? Perfeito, doutora Mônica, é isso aí. E esse alerta é bem importante porque às vezes as pessoas acreditam que com um creme você possa resolver aquela pigmentação. E nós devemos fazer ênfase na parte da manifestação sistêmica daquela mancha, né? E procurar mais o tratamento de origem, né? Que é o tratamento, enfim, estético, né? Sim, excelente, excelente. E como o senhor mesmo falou sobre a candidíase, existe algum outro fungo que tenha incidência alta na população diabética ou mais são as cândidas mesmo? Sim, em geral são as cândidas, sem dúvida. Elas têm, diríamos assim, um favoritismo para pessoas diabéticas, né? Principalmente o gênero albicans, que é aquele, já para ilustrar, né? Aquelas placas eritematosas que às vezes se apresentam com leves quantidades de pústulas em satelitose, que chamamos, ou então, algumas mulheres, o corrimento branco, que tem aquela característica branquizada, como mais pegajenta, né? É bem típico. Então, quando a pessoa apresenta frequentemente estas circunstâncias, deve procurar saber se não está apresentando diabetes. Mas também alguns outros fungos, já em considerações mais amplas, né? Podem acometer pessoas diabéticas, principalmente quando se chega ao extremo, por exemplo, de uma cetoacidose diabética. Quando se vai já a estado para falar em termos simples, de condições de UTI, nas quais fungos que são habitualmente saprófitos, que em uma circunstância normal não acometeriam ao ser humano, eles aproveitam este estado de cetoacidose, de imunodeficiência, e invadem o organismo. E daí, inclusive, foi aquela famosa epidemia de fungo negro na Covid. Isso já acontecia com pessoas diabéticas, é uma coisa que felizmente não é tão comum, até porque sua gravidade é de extrema gravidade, né? Então, esses fungos, por que eles acometem mais diabético? Porque eles gostam desse pH ácido, dessa quantidade de glicose, de açúcar aí, que facilita o seu crescimento. Em relação ainda aos fungos cutâneos, em idosos a gente vê muito aquelas lesões nas dobras, né? Mais gordinho, então em mulheres nas lesões mais avermelhadas, muitas das vezes pruriginosas. E a gente sabe que a população idosa ela tem um maior risco para diabetes. Muitos já são diabéticos ou têm um certo grau de resistência à insulina. Também aquilo é lesão fúngica ou, entre aspas, são aquelas lesões que dizem, é assadura, aí passam as pomadas de hipoglós, Bepantol e assim vai. Sim, esta é a característica, você descreveu muito bem a característica do intertrigo. O intertrigo é aquela manifestação em mácula que depois se torna placa vermelha nessas áreas de dobras. E aí nós temos o intertrigo, que é o mais comum, sem dúvida, é a cândida. Eles são invadidos por cândida. Mas pode existir outra, inclusive tem uma bactéria, que é o Corynebacterium minutissimum, que gera também placas intertriginosas avermelhadas, que chama de eritrasma. E tem também os famosos dermatófitos, que são aqueles fungos das chinhas. Então, sim, nós encontramos fungos, bactérias, a cândida é a principal, né? Mas podemos encontrar outras características. Então, daí a importância também do cuidado médico,
de tentar encontrar a origem. E, claro, a prevenção. Toda pessoa idosa deve ter um cuidado especial com a sua pele, visto que a pele nessa idade ficará mais seca, mais xerótica, tem deficiência da produção de sebo, né? Nós perdemos o estímulo androgênico da produção do sebo pela glândula sebácea. Essas características facilitam muito a perda da barreira cutânea e a entrada desses agentes. Então, a quebra da barreira cutânea protetiva da gordura da pele, mais o ambiente cetótico, o ambiente rico da glicemia, ou do ambiente, como você falou, na UTI, né? Que também a quebra a necessidade de defesa de outra doença predispõe às lesões cutâneas nas doenças sistêmicas. Seriam essas as principais causas. Correto, é isso mesmo, você resumiu muito bem. E também porque, às vezes, a abordagem, lógico, dessas UTI, o médico, curiosamente, ele pensa sempre mais em bactérias. Mas quando você trata bactérias, você altera toda aquela microbiota cutânea e vai predominar fungo. E aí eles aproveitam, né? E o fungo, ele costuma não gerar logo uma lesão, uma febre alta, uma disfunção. Exatamente. Ele produz aquela cronicidade, né? Até ele quebrar realmente a barreira protetiva e piora o quadro infeccioso. Bem interessante, né? Outra doença metabólica comum é o hipotiroidismo. O que a gente pode encontrar nos pacientes como primeira manifestação de um hipotiroidismo ou subclínico ou ainda não diagnosticado? Isso é interessante, né? O hipotiroidismo também é uma doença bastante frequente, né? Principalmente na população feminina. Uma das queixas é a queda de cabelo, né? Flúvio telógeno. Elas podem apresentar essa queda de cabelo eventualmente no transcurso do hipotiroidismo. Outras são a pele seca, né? É uma pele que é seca, descamativa e, consequentemente, virará pruriginosa, ou seja, com coceira. Isso leva a que também a pessoa, pelo trauma com a unha, possa adquirir alguma infecção. Então, é uma pele que fica seca, perde seu brilho, perde sua umidade natural e se torna propícia também para outras invasões de bactérias e até de fungos. E em relação à queda de cabelo, né? Sim. Que a gente tem que lembrar que muitas das vezes, cada vez se cria mais tratamentos, né? E eu sei que um dos tratamentos que tem para queda de cabelo é o MMP, se não me engano, capilar. MMP capilar. Então, para todo mundo lembrar que nem toda queda de cabelo só é por alguma situação local, e sim pode ser uma manifestação sistêmica de uma doença metabólica que é grave, que é uma doença de difícil controle para você ajustar a parte mesmo do tratamento com os hormônios tireoidianos, para não pensar só na parte estética, né? E um pouquinho mais fundo. Sim, aproveitando para esclarecimentos aí da nossa audiência, o MMP não é mais do que um microagulhamento que é feito com aparelho de tatuagem. Logicamente que dentro das características da esterilização e do cuidado médico, da introdução de substâncias na pele. E esse aparelho, então, introduz, às vezes, substâncias incentivadoras do crescimento, até o próprio minoxidil, outras substâncias, fatores de crescimento. Esse que é o MMP. E sim, ele pode ser usado em diversas circunstâncias, mas você falou e frisou aí coisas importantes, que é que você tem que ver o fundo, a etiologia daquela queda de cabelo. Ela tem que ser pesquisada e não somente abordada do ponto de vista do sintoma da queda, sino também da origem, de onde que veio aquela queda de cabelo. Então, Alex, por que os pacientes com hipotireoidismo, ele tem essa pele, esse tom de pele mais amarelado e mais espessado, uma pele mais espessa? Sim, o hipotireoidismo, ou inclusive o hipertireoidismo, o paciente tem uma alteração do metabolismo. E curiosamente também existe uma alteração no metabolismo hepático, que não permite que os carotenos se transformem em vitamina A e se acumula, e daí a pele fica com um tom mais amarelo, né? Que é bem característico do hipotireoidismo.
E o hiper, ele tem alguma manifestação específica ou não? O hipertiroidismo aí vai também em, diríamos assim, em concordância com a função da tireoide. Então, ela fica mais acelerada, a pele fica mais fria, mais úmida e, por consequência, também vai formando um edema. Né? Essa é a característica do hipertiroidismo. Às vezes, inclusive, também, tanto no hipo como no hiper, o cabelo costuma cair. A gente sabe que existem várias doenças autoimunes, né, que se manifestam também na pele. O que você me fala sobre o vitiligo? O vitiligo é uma doença também muito interessante de abordar do ponto de vista das explicações, das explanações sobre ela, né? É uma doença autoimune, né, na qual o melanócito, que é a célula mais importante na produção, a mais importante e a única na produção de pigmento na pele, ela é destruída de forma autoimune. Existem diversas teorias de por que aquilo acontece, mas, curiosamente, essa doença autoimune, ela vem acompanhada não com tão baixa frequência. 5, 10% das pessoas, elas podem apresentar outras doenças, inclusive, olha só, o diabetes. Uma pessoa que tem diabetes deverá ser avaliada também para a possibilidade de vitiligo. Assim como uma pessoa de vitiligo deverá ser avaliada para a possibilidade de diabetes. Então, diabetes, algumas doenças, hipertiroidismo, principalmente aquela tiroidite de Hashimoto é relativamente frequente no vitiligo, anemia megaloblástica. Algumas doenças, então, autoimunes, elas são associadas e devem ser pesquisadas em pessoas com vitiligo. Alex, alguma mensagem final para a gente expor para quem está nos ouvindo? Bom, eu agradeço o convite, agradeço a FAMETRO. Eu também, não sei se foi falado, mas eu também sou professor da faculdade e gostei muito da oportunidade. Este tema é muito amplo, talvez em alguma outra oportunidade poderemos fazer um outro, abordando até a sua especialidade, a cardiologia, porque existem algumas manifestações externas que simbolizam doenças cardiovasculares. Isso seria também interessante tratar. Então, a pele também é um espelho do que acontece dentro de nós. E nós deveríamos aproveitar essa oportunidade, porque é algo que você consegue ver, avaliar e, a partir daí, tomar uma iniciativa para investigar se tem ou não uma doença. Você tem alguma rede social para a gente te seguir e receber mais informação, que é muito boa? Obrigado. É @dermapanixa no Instagram, né? @dermapanixa, que é meu sobrenome. Vamos ficando por aqui. Esse é o programa produzido pelo curso de Medicina da FAMETRO, falando sobre as manifestações externas das doenças sistêmicas. Agradeço muito ao professor Alex, nosso professor de manifestação externa da doença sistêmica, e estamos aqui para discutir mais vezes. Obrigada.